caminho dos céus. Glorificado e exaltado é o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Meus amados, nesta manhã gloriosa eu quero trazer minha saudação a todos com a paz do Senhor. Este é o nosso programa Mensagem Pentecostal, que vai ao ar todos os domingos, 11h30 da manhã, através da TV Cultura Vale do Aço. Nós louvamos a Deus pela tua vida. Somos gratos a Deus por mais um programa Mensagem Pentecostal e pela tua audiência. Louvamos a Deus pela tua vida, pela vida da tua família. Permaneça conosco nesses momentos que teremos aqui para juntos louvarmos, engrandecermos e exaltarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Esse é o programa Mensagem Pentecostal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Coronel Fabriciano Ipatinga, presidida pelo nosso amado pastor Júnior Calais. E para trazer a poderosa palavra de Deus aos nossos corações, eu mais uma vez tenho o prazer, a alegria de estar recebendo aqui o pastor Joedson Porfiro. Pastor Joedson, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, pastor Elionai, que prazer estar mais uma vez também aqui neste aparelho de televisão que tem trazido para os seus telespectadores chuvas de bênçãos. Amém? Eu quero deixar aqui para a nossa reflexão nesta manhã maravilhosa um texto que eu acredito que seja o texto do século, a qual nós estamos vivenciando. E para nós fazermos uso da palavra de Deus nesta manhã, você que tem o seu exemplar da Bíblia Sagrada, acompanhe comigo aí na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 5. Eu quero ler com vocês nesta manhã 3 versículos apenas e, através desses 3 versículos, trazer para você que está nos assistindo nesta manhã 3 inimigos que nós precisamos vencê-los todos os dias para nos mantermos no sucesso espiritual. Acompanhe aí comigo. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 6, 7 e 8. Humilhai-vos sob as potentes mãos do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Verso de número 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Versículo de número 8 para a conclusão. Sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, caçando a quem possa devorar. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de fazer menção narra a história de um homem chamado Pedro. Pedro, todos nós temos pontos positivos, pontos negativos, mas que nós concentremos aqui nesta manhã nesses pontos positivos. Pedro foi um homem que pacientemente cresceu aos pés de Jesus espiritualmente. E todos nós sabemos que Pedro aqui, ele já estava na sua maturidade espiritual. A igreja em Jerusalém havia passado por um processo de perseguição muito grande. E foi sob essa perseguição que nós vemos aí muitos sendo aperfeiçoados, muitos sendo até mesmo perdendo o equilíbrio por causa de tais perseguições. Mas quando nós olhamos para esta carta, nós encontramos aqui um homem por nome de Silvano, escrevendo esta epístola e sendo ditada por Pedro. E nós vemos que Silvano ele vai apresentando aqui alguns comportamentos que aqueles cristãos precisavam de se manter diante do desafio que é a jornada espiritual. E olha muito bem no versículo de número 6, qual é a prerrogativa que Pedro vai estar orientando aqueles cristãos que estavam passando por um período tenebroso, um período de perseguição. Ele fala que um dos maiores segredos para nós vencermos a nossa vida espiritual e continuarmos em ascendência espiritual é nos humilhar. Existe um segredo muito forte na humilhação. Por que é que eu digo isso para vocês? É algo que eu tenho ensinado muito lá na nossa congregação. É que se humilhar, quem se humilha, aprende a entrar no cronograma que o tempo o apresenta. E Pedro está dizendo, humilhai-vos sob as potentes mãos do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte.
A palavra humilhação, ela tem origem na língua latina, e que quer dizer humus. E humus na língua latina significa uma terra frutífera. Ou seja, quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós nos tornamos um terreno fértil. E é neste terreno fértil que os frutos do Espírito florescem. Então nós aprendemos através da humildade que o tempo oportuno do Senhor chegue. E observe bem que não é fácil. Eu estou propondo para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo, nos assistindo, nesta manhã de domingo dos Dias das Mães, eu estou dizendo para você que há um sucesso na humilhação. Quando você humilha diante de Deus, Deus começa então a te enquadrar dentro do tempo. E é este tempo que nós precisamos de entender. E hoje, não precisamos de ir muito longe. Nós conhecemos pessoas que têm sido vencidas pelo tempo. Aguardar o tempo das coisas acontecer não é fácil. Mas ao invés de você se focar no tempo que está custando a acontecer, foca no tempo da exaltação. Porque a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo de número 3. Há um tempo da humilhação, mas há um tempo da exaltação. E Deus vai te exaltar, Deus vai honrar a tua família, Deus vai honrar a tua casa, Deus vai honrar seu ministério, Deus vai honrar a igreja onde você pastoreia, Deus vai honrar o seu setor de trabalho, Deus vai honrar as portas que estão fechadas. Essa não é uma promessa que eu estou te propondo, é uma promessa que a palavra de Deus está te propondo. Então nesta manhã eu te convido, humilha sob as potentes mãos do Senhor e vença esse inimigo chamado tempo. O seu sucesso espiritual depende que você vença o tempo e não seja vencido por ele. Outro inimigo, eu não vou dizer que é menos inferior do que o primeiro, mas que se iguala no mesmo patamar, ansiedade. No versículo de número 7, Pedro está dizendo, lançando sobre ele. O verbo está no gerúndio. É algo que nós precisamos de praticar cotidianamente, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele quem tem cuidado de vós. Então, antes das coisas acontecerem, Deus está cuidando para que aconteça na hora certa, na medida certa, para que você possa gozar do melhor de Deus. Não existe coisa melhor do que aguardar o tempo das coisas acontecerem. Mas para isso, meu irmão, siga este conselho, siga este diagnóstico que Pedro está traçando para nós aqui nesta manhã, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que está cuidando de você. O salmista Davi, no Salmo 37, versículo de número 3, 4 e 5, ele diz, confia no Senhor as tuas obras, habita na terra e serás alimentado. Versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que almeja o teu coração. Vamos encerrar com o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Você não tem motivo para poder estar ansioso. Se você confia em Deus, você não tem motivo para estar ansioso. Salmo de número 91, verso 1, que a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai dar descanso para ele. Habita no esconderijo do Altíssimo, aguarda o tempo do Senhor, acalma o seu coração. Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Filipos, ele diz no capítulo 4, versículos de número 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições na presença de Deus Pai, através de 3 princípios, súplicas, orações de graça, ações de graça, súplicas, ações de graça e orações. São 3 princípios que não pode fugir do seu cardápio espiritual. Mas a Bíblia diz no verso 7 de Filipenses 4, que ele, a paz de Deus, a paz deste Deus, que excede todo entendimento, ele vai guardar o seu coração e vai guardar a sua mente. Então, você não tem motivo para estar ansioso. Eu não tenho motivo para estar ansioso, porque nós estamos enquadrados no tempo determinado por Deus. Então, o primeiro inimigo, o tempo para o seu sucesso espiritual. Segundo inimigo, ansiedade, que é o mal do século. E o terceiro inimigo que não pode ficar de fora, Satanás. É o que está mais interessado em atrasar o que Deus tem para a sua vida e para a sua família. Por isso,
que a Bíblia diz no verso 8, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, caçando a quem possa devorar. Deixa eu dizer para você uma coisa, cresça espiritualmente, alimenta-se da palavra de Deus. Por isso que Pedro diz, lá no capítulo 2, versículo de número 2, desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, que é a palavra de Deus, não falsificado, o leite, para que através desta palavra nós possamos estar o quê? Crescendo. Olha o verbo que Pedro aplica, não é crescer, é crescendo. Porque se estivermos crescendo, enquanto nós estivermos crescendo, nós vamos estar vencendo o tempo. Enquanto nós estivermos crescendo, nós vamos estar vencendo a ansiedade. Enquanto nós estivermos crescendo, nós vamos estar vencendo a Satanás. Siga o conselho que Pedro está te dando nesta manhã. Cresça, cresça espiritualmente. Abra a sua mente para este novo tempo que Deus está te proporcionando de crescimento espiritual. Vença o tempo, se humilhe na presença de Deus. Vença a ansiedade, confie nas promessas de Deus. Vença a Satanás pelo conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. É tempo de crescimento, é tempo de ampliarmos os nossos caminhos, as nossas veredas. É tempo de nós não aceitarmos vivermos na mediocridade espiritual. Então eu te convido nesta manhã, cresça espiritualmente. E esta palavra que eu deixo para você nesta manhã é uma palavra de sucesso espiritual. Grave aí na sua agenda, grave no seu celular, tá certo? Coloca esses 3 itens que você precisa vencer para crescer espiritualmente. O seu sucesso depende de você vencer esses 3 elementos que eu coloquei para você aqui nesta manhã. O tempo, a ansiedade e Satanás. E nesta manhã eu profetizo sobre a sua casa, profetizo sobre a sua vida, um tempo de sucesso espiritual. Fecha os teus olhos e eu quero orar com você nesta manhã e liberar para você, através da oração, esta palavra profética de crescimento espiritual. Espírito Santo de Deus, nesta manhã tão singular, eu quero ministrar sobre a vida desta mãe, eu quero ministrar sobre a vida deste pai, um tempo de crescimento, Senhor. Ó Pai, chegou um tempo de crescimento. A Tua palavra apresenta, ó Pai, 4 tipos de sementes distintas. A primeira que caiu, ó Pai, no meio da estrada. A segunda que caiu no meio dos pedregais. A terceira que caiu no meio, Senhor Deus, dos abrolhos e dos espinhos. E a quarta que caiu no solo fértil. Ó Pai, é esta 4ª semente que eu estou profetizando para esta família. É esta 4ª semente que eu estou profetizando para este pai, para esta mãe, para este filho. Ó Pai, eu estou profetizando, ó Pai, uma semente prolífica, uma semente que está germinando 30, 60 e 100 por 1. Pai, que nesta manhã eles recebam, ó Pai, a unção do sucesso espiritual que está sendo liberada através da sua palavra pregada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.